se tá público aí, tá? Tá público, né? Uma bolinha lá em cima, lá. Amém, irmãos? Graça e paz. Nós estamos iniciando nosso culto de adoração ao Senhor, nosso culto de ceia, em memorial. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos essa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor, e queremos dizer que nós te amamos, ó Pai. Que nessa noite o Teu Santo Espírito se sinta homenageado e agradado, Senhor. Que Tu venha falar aos nossos corações nessa noite mais uma vez, ó Pai. Venha trazer a diferença para as nossas vidas, Senhor. Nos fazer entender como é o Teu reino, fazendo a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, Pai. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia nessa noite. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos seus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. A casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar.
nome de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar no teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar no teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Oh, eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Vou passar pela cruz e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus pela cruz.
Tua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Vai, Esther, vai. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente A Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia! Santo és Tu, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui a aproximação aqui. Sem derrubar nada. Amém. Voltando aos tempos da igreja que eu fico suando. Que? Ah, tá. Amém? Nós hoje estamos nosso domingo de ceia, né? Então, daqui a pouco nós vamos ceiar. Prepare seu cálice, prepare seu pão. Nós vamos estar fazendo a nossa ceia juntos. Amém? Abra a palavra, irmão, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 1 em diante. Mateus capítulo 5. Do versículo 1 em diante. Nós vamos estar falando sobre
Só um minuto. Vamos estar falando sobre as bem-aventuranças, não é? E na verdade, nós vamos estar dando início aqui a uma série de palavras que vão falar sobre o Estatuto do Reino de Deus, né? Nós vamos estar falando sobre como é feito ou quais são as regras do Estatuto do Reino de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, Jesus, subiu ao monte, e depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele, e ele começou a falar. E isto é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres de espírito, porque o reino do céu é deles. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada também misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino do céu. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Hoje nós vamos falar sobre sobre a primeira bem-aventurança. Mas para entender essa bem-aventurança, nós precisamos entender o que é ser bem-aventurado. Não é? No versículo 3, na minha versão aqui, que é a versão hebraica, ele está dizendo: quão abençoados são os pobres de espírito, porque o reino do céu é deles. O que quer dizer, e na sua versão, talvez na sua Bíblia deve estar escrito bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer bem-aventurados? O que quer dizer bem-aventurados? Alguns podem traduzir bem-aventurados como felizes, né? Mas a tradução que eu alcancei aqui, que eu vi, diz assim: bem-aventurados são aqueles que desfrutam, usufruem de um estado de santidade e graça celestial. Pode ser também traduzido por feliz, afortunado, bendito, próspero, alegre, venturoso. Aqueles que desfrutam, usufruem de um estado de santidade e de graça celestial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece que nesse trecho aqui, quando você entende o que é a palavra bem-aventurado, parece que existe uma incoerência, né? Quando Jesus ensina bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres de espírito. Parece que está havendo uma incoerência aqui entre uma palavra e outra, entre uma afirmação e outra. Como que eu posso ser feliz se eu sou pobre de espírito? Ou como eu sendo pobre de espírito, posso ser feliz?
Mas eu posso te dizer que a palavra de Deus ela nunca é incoerente. A palavra de Deus ela nunca é errada. Deus sempre tem um propósito na sua palavra para nos ensinar alguma coisa. Parece ser uma incoerência a relação de ser bem-aventurado quando se é pobre de espírito, mas na verdade não há nenhuma incoerência a partir do momento que eu entendo o que é ser pobre de espírito. Então primeiro eu preciso entender o que é bem-aventurado. Eu entendi que bem-aventurado é aquele que desfruta, usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Mas agora eu preciso entender o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito muitas vezes pode ser traduzido por alguns como aqueles que são humildes. Pode ser traduzido por alguns no sentido de dizer que eu sou pobre de espírito porque eu faço caridade. Eu sou pobre de espírito porque eu sou uma pessoa que não reclama. Mas quando eu busquei o Senhor e pedi a Ele para me dizer o que seria pobre de espírito, o Senhor falou comigo algo assim: é ser aquele que abandonou completamente todas as suas habilidades e características humanas, ou seja, é aquele que se tornou empobrecido de si mesmo para poder então ser cheio de Deus e se tornar como Jesus. Você entende isso? Nós todos fomos adquirindo durante a vida algumas características que nos tornou cheios de alguma coisa. Alguns são arrogantes, outros são soberbos, outros são outra característica qualquer. Mas quando eu sou pobre de espírito, quer dizer que eu renunciei tudo aquilo que eu tinha, toda aquela capacidade que eu tinha, para agora ser pobre de espírito. E esse pobre de espírito tem um objetivo. Eu me torno empobrecido de mim mesmo para poder então abrir espaço para que eu possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É negar-se a si mesmo. É dizer que aquilo que eu tenho não vale nada diante de Deus, né? Nós vamos dar um exemplo aqui. É dizer para Cristo: tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, não serve de mais nada. Mas antes, irmãos, de eu falar sobre isso, eu queria falar com você sobre o Estatuto do Reino. Quando nós lemos aqui Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos encontrar nesses 3 capítulos um resumo bem completo do que é o Estatuto do Reino de Deus. E eu queria te falar sobre isso agora, antes da gente continuar sobre ser pobre de espírito. Eu queria te dizer o que é o Estatuto do Reino de Deus. O que é estatuto? Estatuto é um regulamento. É um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Então, o Estatuto do Reino de Deus são as regras que o Reino de Deus impõe para aqueles que querem fazer parte do Reino de Deus. É o código de conduta para se pertencer ao Reino de Deus. Existe um código de conduta que é estabelecido por Deus para que todos aqueles que querem ser um dia cidadãos do Reino dos Céus, eles precisam se enquadrar dentro desse estatuto. E a palavra começa me dizendo o seguinte, que Jesus, vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, e depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele, e ele começou a falar. E isto é o que ele lhes ensinava. Então Jesus sentou ali no meio do monte, junto com os discípulos, mas provavelmente havia muitas outras pessoas. Jesus começava a ensinar. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, o Estatuto do Reino, ele só é ensinado por Jesus. Não há outro meio de você aprender o Estatuto do Reino sendo por qualquer outra pessoa. Jesus não privou ninguém do seu ensinamento. Ele não chegou e disse assim, olha, esse ensinamento é só para os meus discípulos. Não, ele estava no monte, irmãos, e havia ali uma multidão.
Jesus pregou para todos aqueles que estavam ali. É claro que houve pessoas que quiseram ouvir, houve pessoas que não quiseram ouvir. E Jesus, ele não privou ninguém do evangelho do reino, do seu ensinamento. Ninguém pode dizer assim para Cristo, quando for colocado diante dele: eu fui privado de receber os seus ensinamentos. Não. Todos nós tivemos e temos a oportunidade de aprender com Jesus. Ele mesmo tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado até os dias de hoje. Jesus tem nos ensinado. Como que ele tem nos ensinado? Você pode se perguntar. Se Jesus não está mais presente aqui em forma de homem, ele tem nos ensinado através da sua palavra e através da unção do seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus utiliza a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, para nos ensinar o estatuto do seu reino. A grande questão hoje é que muitos não querem aprender diretamente da palavra de Jesus. E por isso sim, são enganados por seitas e heresias. A grande quantidade de pessoas hoje que é enganada por seitas e heresias é fundamentalmente porque essas pessoas não têm a paciência necessária ou não têm a vontade necessária de buscar na palavra de Deus qual é o seu ensinamento para a sua vida. Muitos não conferem na palavra o que está sendo pregado, como faziam os crentes de uma cidade chamada Bereia. Quando Paulo e Silas iam pregar naquele lugar, aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, os crentes de Bereia. E quando eu falo crentes aqui, eu não estou dizendo que eles eram evangélicos ou não evangélicos. Eu estou dizendo que eles criam na palavra. Aqueles que criam na palavra pregada por Paulo e Silas, eles conferiam se aquilo que eles estavam pregando estava descrito na palavra de Deus, estava no livro sagrado. Tudo que eles pregavam era conferido por eles. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 11 até o 12. Eu vou só dar uma palavrinha para vocês. Ele diz assim: o povo de Bereia, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras. Então eles ouviam a palavra, mas não se contentavam só em ouvir a palavra, eles examinavam as Escrituras. E o que é examinar as Escrituras? É simplesmente passar os olhos e ler e acabou? Não. Examinar as Escrituras significa fazer uma investigação minuciosa daquilo que você está lendo. Uma investigação minuciosa daquilo que você está lendo. Outra verdade, outro item que eu posso encontrar aqui nesse primeiro versículo, onde diz que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam ali, é que Jesus sempre vai nos ensinar a verdade. Jesus nunca vai nos ensinar algo que não seja verdade. Quando os crentes de Bereia examinavam as Escrituras, depois de ouvirem a pregação de Paulo e Silas, eles recebiam como resultado dessa atitude o seguinte: no mesmo versículo que nós lemos, Atos 17, vai ler lá no versículo 12 agora, o resultado que eles recebiam por examinar as Escrituras. O resultado foi que muitos creram. Então eu entendo que quando eu prego a verdade, quando eu uso a palavra de Deus como sendo a verdade, eu examino as Escrituras, o resultado disso, que seja só em mim pelo menos, vai ser um resultado que eu vou crer naquilo que está sendo pregado. Mas o resultado que Deus quer que aconteça é que todos os que creem examinem as Escrituras, para que possam entender qual é a verdade que há em Cristo. Quando ele diz aqui, o resultado foi que muitos creram. Então, eu entendo que esse crer aqui, ele se remete à salvação. Os crentes de Bereia, quando eles ouviam a pregação de Paulo e Silas, e eles ouviam, mas também conferiam na palavra, examinavam as Escrituras, isso gerou neles algo que era além daquilo que eles esperavam, que foi a salvação. Aquele que crer
e for batizado, será salvo. Nessa passagem, Jesus está dizendo que o mais importante para que você seja salvo não é o batismo nas águas, mas sim crer que Jesus é o Salvador e crer naquilo que Ele ensinou. Quando eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, logicamente eu vou querer demonstrar para o mundo, fisicamente, através do batismo, que eu criei em Jesus. E isso gerou salvação em mim. Foi o que aconteceu com os crentes de Bereia. Quando eles creram na pregação que Paulo e Silas estavam fazendo sobre Jesus, aquilo gerou nele uma crença tal que gerou salvação. João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, muitos acham que são libertos, muitos acham que são pessoas que têm liberdade. Mas se realmente você não conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mais ninguém. A Bíblia chega a dizer que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Filho, Jesus Cristo homem. Não há outro mediador. Então quando eu tomo isso como verdade para mim, eu conheço então a verdade que é Jesus, e a verdade que é Jesus me traz a libertação que eu tanto preciso. João 14,6 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Então só existe uma verdade, não é só existe um caminho, só existe uma vida. Existe uma religião aí que prega que você pode morrer e voltar várias vezes, morrer e voltar várias vezes. Mas a própria palavra de Deus me garante que ao homem foi dado o direito de viver uma única vez. E depois disso vem o juízo. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus me garante a verdade. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Deixa eu ler o complemento para você aqui. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, na versão original da hebraica, diz assim, irmãos, olha. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Isso aqui está falando da própria trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sabe o que isso quer dizer? Que Jesus sempre existiu. Jesus não veio somente existir quando ele se fez homem. Não. Ele sempre existiu. Ele estava lá no princípio. Está dizendo aqui, no princípio era a palavra. A Bíblia me garante que Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu. Então ele é a palavra viva que desceu do céu. Tudo que não é ensinado sem ter como base a palavra de Deus, irmãos, é falso e, portanto, uma heresia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Só é possível compreender Jesus, irmãos, quando você é iluminado pela sua luz. Enquanto você não tem a luz de Cristo, enquanto você não conhece a verdade, enquanto você não conhece Jesus, não há como você ser iluminado. Por isso que diz aqui, e as trevas não o compreenderam.
Para muitos, Jesus ainda está preso na cruz. Porém, a verdade diz que ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo. Hoje nós estamos comemorando isso. Jesus está vivo. Nós precisamos entender essas coisas antes de você entender sobre as bem-aventuranças, porque é através de Jesus que você vai receber essas bem-aventuranças. E se você está achando que você vai receber bem-aventurança através de um outro meio, você está sendo enganado. Só Jesus, só em Cristo há a salvação. Só Ele é digno de toda adoração, de toda veneração. Só Ele é digno. Enquanto você não entender isso, você não vai ser completo. Existe uma outra igreja que diz que uma mulher foi assunta aos céus. Irmãos, a única pessoa que foi assunta aos céus foi Jesus. Você me mostra na Bíblia aonde existe algum outro texto que diz que outra pessoa, a não ser Jesus, foi assunta, levada aos céus. Só um ressuscitou dentre os mortos. Só um venceu a morte. Só um foi levado, assunto aos céus novamente. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós rendemos toda a glória, toda a honra e toda a graça ao Senhor. Voltando então aos ensinamentos de Jesus, quando nós entendemos quem é Jesus, que somente através dele nós podemos aprender as verdades da palavra, isso significa dizer que enquanto eu continuar teimando, enquanto eu continuar insistindo em aprender de outra forma, o acesso para as bem-aventuranças vai estar fechado. Agora, a partir do momento que eu permito que no meu entendimento chegue a verdade chamada Jesus, então abre-se a oportunidade de eu receber dele as bem-aventuranças, as bênçãos que ele tem para mim, as promessas do Senhor para a minha vida. Nós falamos algumas vezes agora atrás sobre as promessas do Senhor, e agora nós estamos falando do Estatuto do Reino. Existe um Estatuto do Reino, e esse Estatuto do Reino é regido somente por Jesus Cristo. Enquanto eu não me enquadrar no Estatuto do Reino, enquanto eu não me enquadrar no conjunto de regras de organização e funcionamento, enquanto eu não tiver o código de conduta de Cristo, eu não tenho como ser enquadrado como cidadão do reino de Deus. E se eu não posso ser enquadrado como cidadão do reino de Deus, lá naquele dia, quando o Senhor me chamar diante do grande trono branco, quando o Senhor te chamar no grande trono branco, e se você não estiver enquadrado no reino de Deus, no estatuto do reino, você não vai entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor é muito clara. Mas a partir do momento que eu me rendo ao Senhor Jesus, e eu deixo de lado os ensinamentos errôneos, agora então o Senhor me coloca à disposição as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já falamos sobre isso. Parece uma incoerência entre duas coisas, mas na verdade o Senhor está nos mostrando que eu somente sou feliz quando eu me dispor daquilo que é característica minha. Quando eu colocar de lado todas as minhas capacidades, todas as minhas habilidades, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que é próprio de um homem,
Então é ser aquele que abandonou completamente todas as suas habilidades e características humanas. Ou seja, é aquele que se tornou empobrecido de si mesmo. Eu olhei para mim e vi assim, olha, e tudo isso que eu tenho está me impedindo de ser um cidadão do reino dos céus. Então eu quero ser pobre de mim mesmo. Para poder então ser cheio de Deus e se tornar como Jesus Cristo. Quem hoje quer se tornar como Jesus? Quem? Nós queremos a glória, não é? Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser aqueles que todos olham. Mas Jesus está dizendo assim, se você realmente quer entrar no reino dos céus, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que deixar suas habilidades de lado. Você vai ter que deixar suas características de lado. Você vai ter que ser pobre de espírito, de si mesmo, do seu espírito, para que o Espírito Santo de Deus possa reinar na sua vida. Jesus está nos ensinando como eu posso herdar o reino dos céus. Jesus está nos ensinando como eu posso herdar o reino dos céus. Acho que o maior exemplo que nós temos, além de Jesus, é claro, porque Jesus ele é o maior de todos, né? Jesus ele despiu-se da sua glória, deixou o seu reino, se fez como homem, se humilhou, nos ensinando como tem que ser. Mas depois de Jesus, acho que o maior exemplo que nós temos é Paulo, né? Olha o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como um prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos estes valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Paulo era um homem que era considerado um homem sábio, falava várias línguas, lidava com reis, sacerdotes, era cidadão romano, era cidadão judeu, era um homem que, para os olhos humanos, tinha muito valor. Mas ele, quando conhece Jesus, ele olha para si e diz que tudo aquilo que ele tem, ele considera como esterco. Todavia, o que para mim era lucro, antes de conhecer Jesus, né? Passei a considerar como um prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Olha, irmãos, tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Você quer ganhar Jesus? Você quer ser um cidadão do reino de Deus? Você precisa se empobrecer no seu espírito. Você precisa negar-se a si mesmo. Paulo também fala aos Gálatas, versículo 21, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode falar isso hoje?
que agora quem vive na sua vida é Jesus? Será que você pode fazer isso? Irmão, saiba que para você realmente ter um lugarzinho na mesa com o Senhor, né? Hoje nós vamos fazer a nossa ceia, mas para você ter um lugarzinho na mesa com o Senhor, lá na eternidade, você precisa fazer parte do reino de Deus. Você precisa fazer parte, você precisa ter dentro de você os estatutos do reino. Sem isso não é possível entrar no reino dos céus. Sem isso não é possível cear com o Senhor no dia da sua volta. Eu quero te convidar hoje, aqui, nessa ceia, a você entregar a sua vida ao Senhor. E pedir ao Senhor: Senhor, faz de mim o que tu bem quiseres, Pai. Se for preciso arrancar alguma coisa que te afasta, faz, Senhor. Alguma coisa que não provém do teu Santo Espírito, tira de mim. A palavra chega a dizer que se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Se tua mão te faz pecar, arranca. Mas é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que não entrar. Que nessa noite você tenha essa consciência. Que você prepare aí a sua ceia com essa consciência. Que você entenda que Jesus é o único que pode te fazer entrar no reino dos céus. É o único. Não existe pastor, pastora, não existe Maria, não existe Santo Antônio, não existe Pedro. Nada. O único que pode te fazer entrar no reino dos céus chama-se Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você entende isso? Jesus está te dando uma nova chance hoje de você chegar até o Pai. Eu queria te convidar, você prepare aí agora a sua ceia, seu cálice, seu pão, e nós vamos estar ceando junto com o Senhor, em nome de Jesus. Vou te dar um tempinho para você chamar aí as pessoas. Enquanto isso eu vou ler para você aqui 1 Coríntios. Que diz assim, porque 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo, que é para vós. Façam isto como um memorial para mim. Da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: esse cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice, porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesmo. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo, mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então pegue aí seu cálice e o seu pão. Pode pegar. Vamos orar, pedir ao Senhor para abençoar. Senhor, nós agora chegamos na Tua presença e colocamos diante de Ti, Senhor, o pão e o cálice, que representam, Senhor, o corpo de Cristo
e o sangue de Jesus. Senhores, nós temos aqui uma representação. Não é o corpo físico de Jesus, nem o sangue físico de Jesus. Mas nós queremos fazer isso em memória de Jesus. Porque sabemos que através dele nós conseguimos a nossa salvação. Somente através de Jesus, mais ninguém, nós conseguimos entrar no reino dos céus. Por isso nos abençoa nessa hora, Senhor. Nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Senhor, para que possamos participar da tua ceia, sem nada em falta. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Nós te rendemos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do seu pão. Podeis tomar o cálice. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Glorifique ao Senhor aí onde você está. Dê glórias ao Senhor aonde você está. Diga a Ele que Ele é lindo. Diga a Ele que Ele é santo. Que Ele é todo poderoso. Que Ele pode todas as coisas. Inclusive transformar a sua mente agora. Inclusive te levar a entender a verdade da sua palavra. Inclusive te levar a entender que você pode usufruir de muito mais do que você tem usufruído até hoje. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Pai. Te adoramos. Me traz o chofar ali, Manoel. Te adoramos em nome de Jesus. Te bendizemos, ó Pai. Que Tu és santo. Que Tu és santo. Que Tu és santo. Que Tu és santo. Aleluia! Aleluia! Só Tu és santo, ó Pai. Só Tu és santo, Senhor. Não existe outro além de Ti, ó Pai. Nós te rendemos ao Teu poder. Nós te rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, ao Teu poder. Nós nos rendemos ao Teu agir, Senhor. Nós permitimos, Senhor, que Tu venha, Senhor, agir na nossa vida. Diga isso ao Senhor. Diga isso a Jesus. Permita que Jesus venha agir na sua vida. Permita que o sangue de Jesus possa correr nas suas veias de verdade. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Senhor, que Tu venha abençoar aqueles que acompanharam, Senhor, essa pregação, Pai. Que Tu venhas enchê-los com a Tua presença, Senhor. Que eles sejam cheios, Senhor, de Ti, Senhor. Que eles venham se encher de tal forma da Tua presença, que venha transbordar, Senhor, e atingir a todos ao seu redor, Pai. Que haja uma transformação genuína e verdadeira, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai. E, Senhor, que Tu tenhas misericórdia e amor por cada um de nós. Nós Te louvamos nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria deixar com você uma outra informação. Irmãos, nós precisamos da ajuda daqueles que podem ofertar, daqueles que podem ajudar essa obra. Se você pode ajudar essa obra do Senhor, eu queria te dizer que você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, seja lá como você chamar, na nossa conta. Nós temos uma conta, a Igreja da Unidade de Itaipava tem uma conta no Banco Itaú, agência 8062, e a conta é 21 317-1. Tá bom?
Se você precisar do CNPJ, o CNPJ é 04 019 676 1000 ao contrário, -88. Tá bom? Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus revele mais sobre essa palavra ao seu coração. E você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma semana abençoada com a própria presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que Deus te abençoe. Um abraço.